A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 9. Aquela que dormia ao lado do velho Titônio já mostrava seu pálido rosto no balcão do Oriente, após ter rejeitado os abraços de seu doce amante. Sua testa brilhava, refletindo as pedras preciosas que formavam no céu a figura do frio animal de venenosa cauda, que fere todas as nações. E a noite, ali no vale onde estávamos, já tinha se movido, subindo 2 degraus, e inclinava suas asas para subir o terceiro. E então eu, que trazia comigo alguma coisa de Adão, tomado pelo sono, deitei-me na grama, onde já estávamos todos os 5 sentados. Naquela hora, perto do amanhecer, quando a andorinha começa seu canto triste, talvez se lembrando de suas primeiras dores, e quando nossa mente, desprendida do corpo, torna-se menos ocupada pelos pensamentos e tem sonhos reveladores quase divinos. Pensei ter visto em meu sonho uma águia de penas douradas, fazendo círculos no céu, com as asas abertas, preparando-se para descer. E eu, que parecia estar no lugar onde Ganimedes foi separado de seus antigos companheiros, quando foi levado para o Supremo Consistório, eu pensei comigo mesmo: talvez esta águia esteja acostumada a arrebatar aqui suas presas, e talvez desdenhe de caçar em outro lugar. Então me pareceu que depois de alguns giros, ela descia, terrível como um relâmpago, e me arrebatava em direção ao fogo. E imaginei que eu estava queimando com ela, e aquele fogo imaginário me queimou de tal maneira que eu inevitavelmente acordei. Aquiles não acordou de forma diferente, revolvendo em torno seus olhos assustados, ainda sem reconhecer em que reino estava, quando sua mãe o tirou do berço de Quiron e levou-o nos braços adormecido até Ésquiro, a ilha de onde mais tarde os gregos o levaram. Assim eu despertei, pálido como um morto, enquanto o sono desaparecia do meu rosto, como um homem assustado que estremece. O único a meu lado era o meu consolador. O sol já estava alto havia mais de 2 horas, e o meu olhar estava voltado para o mar. E o meu Senhor disse: não tema, fique tranquilo, pois estamos seguindo bem em nosso caminho. Não desanime, mas renove todas as suas forças. Você chegou agora ao purgatório. Veja a parede rochosa que o envolve, veja a sua entrada ali onde o muro se divide. Agora há pouco, no momento em que o sol raiava, e enquanto a tua alma interior dormia, naquele lugar lá embaixo, enfeitado de flores, uma senhora apareceu e disse: eu sou Lúcia, deixe-me levar este que está dormindo, e assim o ajudarei a prosseguir em seu caminho. Sordello ficou para trás com as outras almas nobres, e ela carregou você. E assim que amanheceu, ela subiu até aqui, e eu segui seus passos. E aqui ela o pôs no chão, e seus lindos olhos mostraram para mim aquela entrada aberta. Então ela foi embora, assim como o teu sonho. Assim como alguém que estava em dúvida, mas se tranquiliza e o medo se torna confiança, depois que a verdade lhe é revelada, assim fiquei eu. E quando meu mestre viu que eu estava tranquilo, livre da hesitação, ele subiu em direção à rocha e eu o segui. Ó leitor, você percebe claramente como se eleva o motivo do meu cantar? Então não se surpreenda se eu agora fortalecê-lo com mais refinada arte. Estávamos nos aproximando daquele ponto onde antes me parecia que a rocha estava quebrada, tal como uma parede dividida por uma fenda. E vi uma porta, e vi também 3 degraus, em 3 cores diferentes para chegar até ela, e o porteiro, que aguardava, nada dizia.
E quando pude olhá-lo com mais atenção, notei que ele se assentava sobre o degrau superior. Seu rosto era tão radiante que eu não conseguia fitá-lo. Em sua mão, ele segurava uma espada nua, a refletir de tal forma os raios em nossa direção que, por mais que eu tentasse, não conseguia ver nada. Ele se manifestou. Fale a partir daí. O que procura? Onde está a sua escolta? Tenha cuidado para que esta escalada não venha a feri-lo. Meu mestre respondeu: Veio do céu até nós uma Santa Senhora, bem sábia sobre essas coisas, e acabou de nos dizer: vão, aquela é a porta. Que ela possa ajudá-lo em seu feliz caminho, respondeu então o gracioso guardião. Avancem, portanto, e subam os degraus. Então seguimos. O primeiro degrau era de mármore, branco como nunca vi, tão claro e polido que eu nele me espelhava, como apareço em vida. O segundo degrau, mais escuro do que a perse, era de rocha áspera e dura como se fosse queimada, e rachaduras cruzavam seu comprimento e largura. O terceiro, bem destacado acima de todos, pareceu a mim ser de pórfiro, bem flamejante, tal como o sangue que jorra das nossas veias. Sobre este degrau superior, o anjo de Deus pousava seus pés assentado sobre a soleira, que aos meus olhos parecia ser feita de diamante. Meu guia, com gentileza e muita boa fé, ajudou-me a ascender por estes 3 degraus, dizendo: Peça humildemente a ele que abra a porta. Atirei-me com devoção aos pés sagrados do anjo e pedi a ele que abrisse por misericórdia, mas primeiro eu bati 3 vezes no meu peito. E então ele escreveu P na minha testa 7 vezes, com a ponta da espada, e disse: Ao adentrar, cuide para que estas feridas sejam limpas. A cor de suas vestes era idêntica à das cinzas, ou como a terra seca que acabou de ser revolvida, e do interior desse manto ele sacou 2 chaves. Uma era de prata, a primeira que utilizou. A segunda chave que girou era de ouro. Desta maneira ele atendeu ao meu desejo. Sempre que uma destas chaves falhar e não girar corretamente na fechadura, esta porta não se abrirá, disse ele. Uma é mais preciosa, mas a outra requer muita arte e engenho em seu manuseio, pois essa é a chave que desfaz o nó. De Pedro as recebi, e ele me ensinou que é bom errar e abrir a porta, ao invés de mantê-la cerrada, sempre que um contrito se lançar aos meus pés. Então ele empurrou a aldrava da porta sagrada, dizendo: Entrem, mas ouçam o meu aviso. Aqueles que olham para trás não podem entrar. E quando giraram em suas dobradiças, feitas em metal maciço e retumbante, as 2 bandas daquele portal sagrado, não rangeu tão alto a rocha de Tarpeia, quando o bom metelo foi dela retirado, e ela foi pilhada assim de seu tesouro. Eu me voltei, atento, a ouvir um primeiro som. Parecia soar pelos ares o Te Deu Laudamus, em vozes que se misturavam com uma doce melodia. E aquilo que eu ouvia me enlevava a tal ponto que me veio então à mente aquela imagem de quando se ouve um órgão a acompanhar uma canção. E ora sim, ora não, as palavras são compreendidas. Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje, então, estamos nesse canto muito bonito, canto 9 do Purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri. Aqui nós acompanhamos Dante e Virgílio passando a primeira noite no Purgatório. Eles vão passar 3 noites e o Dante vai ter o seu primeiro sonho, né? Sonhar com esta águia, que é a própria Santa Luzia. Achei lindo isso aqui. E eles vão chegar às portas do Purgatório.
Aqui então nós estamos vendo os dois saindo do antipurgatório. Então eles passaram até esse canto 9, né? Eles passaram aqui no antipurgatório. Agora eles vão entrar no purgatório propriamente dito. A Santa Luzia tira o Dante aqui do vale florido onde estão os príncipes negligentes e o leva em sonho, né, até a porta do purgatório, onde está o anjo guardião da porta, que inscreve com uma espada afiada 7 P's na testa de Dante. E prepara principalmente Dante para subir o purgatório. Então agora sim eles vão atravessar esta porta e vão começar aí pelo baixo purgatório, a subir até chegar lá no alto, né? Fantástico. Como que Dante usa nesse canto vários temas mitológicos e também cristãos, né? Vários elementos cristãos aparecem aqui já neste canto, que é preciso ser lido com muita atenção para pegarmos, né, todas essas referências. Então nós temos, olha, canto 9, o primeiro sonho de Dante, a entrada do purgatório, 7 P's. Primeira noite de Dante, Virgílio na subida do purgatório. Temos uma abertura onde Dante fala da aurora. Aquela que dormia ao lado do velho Titônio já mostrava seu pálido rosto no balcão do Oriente, após ter rejeitado os abraços do seu doce amante. Mitologia pura aqui. Desta maneira, Dante inicia o 9º canto, com uma ousada imagem para a aurora, a deusa do amanhecer. Algo que nunca fora feito antes por qualquer outro poeta. Por quê? Porque ele a apresenta como amante de Titônio. Titônio era irmão de Príamo, rei de Troia. O mortal Titônio foi raptado por Aurora e esta pediu aos deuses que o tornassem imortal. Ele era irmão do Príamo e ela pede que os deuses o tornem imortal. Ela está apaixonada por Titônio, para que pudesse viver com ela para sempre no Olimpo, né? No entanto, ela se esqueceu de pedir para o Titônio a eterna juventude. E o Titônio, então, como resultado, vai envelhecendo eternamente. Quando ele ficou velho e decrépito, e não morria, né? A Aurora o abandonou. Então Dante começa o canto com essa referência mitológica do mito de Aurora e Titônio. Aquela que dormia ao lado do velho Titônio. Aquela é quem? A Aurora, a deusa, né? Ela já mostrava seu pálido rosto no balcão do Oriente após ter rejeitado os abraços do velho amante. Então esta imagem foi usada apenas por Dante até hoje, né? Mostrando a Aurora rejeitando os abraços do Titônio. Muito interessante aqui, olha. E aí o Gustavo Doré fez essa imagem do Dante e do Virgílio aqui no purgatório ao amanhecer. A aurora, né, está surgindo no Oriente. Olha que bonito. Então, eles estão aqui, né, nesse momento em que o Virgílio vai contar para o Dante a questão do sonho, né, que era Santa Luzia. Sua testa brilhava, refletindo as pedras preciosas que formavam no céu a figura do frio animal de venenosa cauda que fere todas as nações. Mais uma referência à constelação de Escorpião, que é esse animal de venenosa cauda que fere as nações, no hemisfério norte. Então já estava aparecendo a constelação de Escorpião. E à noite, ali no vale onde estávamos, já tinha se movido subindo 2 degraus. E inclinava suas asas para subir o 3º. Então nós temos aqui ainda, né, o início da noite. Não é tanto a aurora. Ele está falando que a aurora estava dormindo ainda. É isso. Não estava amanhecendo, né? Estava dormindo a aurora. Enquanto o sol nascia no hemisfério norte, era noite no purgatório. Então está começando a noite ainda, não está amanhecendo. Eu mostrei a imagem do amanhecer, mas ainda é noite. Os versos indicam que eram quase 3 horas após o pôr do sol. 3 degraus, ou seja, eram quase 9 horas da noite. Então a aurora estava dormindo e a noite está iniciando. Então, e a noite ali no vale onde estávamos já tinha se movido,
subindo 2 degraus e inclinava suas asas para subir o terceiro. Então, 9 horas da noite. Eles ainda estão começando aí a noite. E então eu, que trazia comigo alguma coisa de Adão, ou seja, o seu corpo físico, né? Tomado pelo sono, deitei-me na grama, onde já estávamos todos os 5 sentados. Quem eram os 5, né? Dante, Virgílio, Sordello, o Nino de Visconti, que era o juiz, e o Corrado Malaspina. Eles estavam conversando. É assim que termina o canto 8, né? Eles estão ali conversando e o Dante fala, né? Estavam todos sentados e o Dante deita na grama para dormir. Naquela hora, perto do amanhecer, agora sim, né? Havia uma crença generalizada de que os sonhos mais verdadeiros eram os que vinham na parte da manhã, pouco antes de despertar. Inferno, canto 26, verso 7, também fala isso, né? Remete a essa questão dos sonhos que surgem perto do amanhecer são os mais verdadeiros, que vão se cumprir. Aí ele diz, olha, outra referência a um mito. Naquela hora, perto do amanhecer, quando a andorinha começa seu canto triste, talvez se lembrando de suas primeiras dores, aqui mais uma referência ao mito de Prócne e da sua irmã Filomela. Dante se refere a esse mito de Prócne e da irmã Filomela. Tereu, o marido de Prócne, apaixonou-se por Filomela, a irmã da sua mulher, e a violentou. Cheias de mágoa, Prócne e Filomela planejaram uma vingança e serviram a Tereu a carne de seu filho, do próprio filho, né, Itis, filho dele com a Prócne. Como os 3 haviam sido cegados pela ira, foram transformados em aves, né? O Tereu tornou-se uma águia, a Prócne foi transformada em andorinha e Filomela tornou-se um rouxinol. Metamorfose de Ovídio, canto 6, ou capítulo 6, né? Então nós temos aqui Dante remetendo a esse mito, né? Naquela hora, perto do amanhecer, quando a Dorinha, a Prócne, começou seu triste canto, talvez se lembrando de suas primeiras dores, né? Da traição do marido Tereu ter violentado a Filomela, e quando nossa mente, desprendida do corpo, torna-se menos ocupada pelos pensamentos e tem sonhos reveladores quase divinos, pensei ter visto em meu sonho uma águia, primeiro sonho de Dante, a águia, de penas douradas, fazendo círculos no céu, com as asas abertas preparando-se para descer. Dante, então, aqui mostra a imagem da ave de rapina, que voa em círculos descendentes. Essa imagem também foi utilizada por Dante para descrever o voo de Gerião, aquele monstro, né, que os coloca no 7º círculo, lá no inferno, canto 17, versos 127, 132. Então essa águia pega o Dante e começa a fazer círculos aí em sonho, né? E eu parecia estar no lugar onde Ganimedes, outra referência mitológica, foi separado de seus antigos companheiros quando foi levado para o Supremo Consistório. Quem é Ganimedes? Os versos 22 a 24 indicam o monte Ida em Troia, onde Ganimedes foi sequestrado por Júpiter. Então, olha, eu parecia estar no lugar, no monte Ida, lá em Troia, onde Ganimedes foi sequestrado por Júpiter, ou Zeus. Ele foi transformado em águia e levado ao Olimpo, para servir como copeiro dos deuses. Então tem essa história do Ganimedes. Tentou escalar o Olimpo, foi transformado em águia por Zeus, para servir lá no Olimpo os deuses. Então Dante lembrou esse mito do Ganimedes, né? Porque uma águia estava voando com ele em círculos, e ele lembrou do Ganimedes, quando ele foi levado para servir o Supremo Consistório, ou seja, o Olimpo, o Conselho dos Deuses, em italiano no original, il Sommo Consistorio, o Consistório dos Deuses. Servir o banquete dos deuses, né? Eu pensei comigo mesmo, talvez esta águia esteja acostumada a arrebatar aqui suas presas, e talvez desdenhe de caçar em outro lugar, em sonho ele pensando, né? Então me pareceu que depois de alguns giros ela descia terrível como um relâmpago e me arrebatava em direção ao fogo. Eu imaginei que eu estava queimando com ela e aquele fogo imaginário me queimou, de tal maneira que eu inevitavelmente acordei.
Então é aqui que nós temos mais uma imagem lindíssima do Gustave Doré. Então vamos lá, eles acordando aqui, no caso, né, eles sentados ali, a Aurora tá dormindo ainda, e aqui a águia com o Dante esvoaçando no sonho, né, o primeiro sonho do Dante, olha que coisa belíssima. Esta águia dourada. Aí o Dante, quando pensa que vai queimar em sonho, ele acorda. Mais uma referência mitológica, ele esbalda mesmo mitologia grega nesse canto 9. Aquiles não acordou de forma diferente, revolvendo em torno seus olhos assustados, ainda sem reconhecer em que reino estava, quando sua mãe o tirou do berço de Quiron, o centauro que o educava, e levou nos braços adormecido até Ésquiro, a ilha de onde mais tarde os gregos o levaram. Então essa história, né, para evitar que Aquiles lutasse na guerra de Troia, sua mãe Tétis o tirou dos cuidados do centauro Quiron e o levou às escondidas para a corte de Licomedes, rei de Ésquiro. Então ele ficou convivendo lá disfarçado de moça, lá no harém do Licomedes. Só que ele se apaixona pela filha do Licomedes, que é o nome dela, e engravida-a. Olha que interessante, né? Mais tarde, Ulisses chega ali e atrai o Aquiles engana o Aquiles, né? Fala que a guerra está começando e o Aquiles, disfarçado de mulher, pega as armas, ele descobre que o Aquiles está ali, né? Ulisses o atrairia para longe do seu refúgio e o levaria para a guerra de Troia. Interessante, né? O Aquiles foi para lá, porque a mãe não queria que ele morresse jovem. Ele teria glória se morresse jovem. Se morresse velho, morreria esquecido. Mas o Odisseu, né, o Ulisses, vai lá e tira Aquiles do harém. Inferno, canto 26, verso 62. Então Aquiles foi para a guerra, né? Então ele fala, ele acordou assustado lá em Ésquiro, no reino de Licomedes, e eu também acordei assim. Nossa, Dante está finíssimo aqui, né? Altura mitológica mesmo, né? Assim eu despertei pálido como morto, enquanto o sono desaparecia do meu rosto, como um homem assustado que estremece. O único ao meu lado era o meu consolador, o Virgílio, né? O sol já estava alto, havia mais de 2 horas, e o meu olhar estava voltado para o mar. Então, lá de cima, nas portas do purgatório, ele olhava para o mar lá embaixo. E o meu Senhor disse, não tema, fique tranquilo, pois estamos seguindo bem nosso caminho. Não desanime, mas renove todas as suas forças. Subida para o purgatório, né? Você chegou agora ao purgatório. Então, até agora a gente estava no antipurgatório, agora chegamos no purgatório. Veja a parede rochosa que o envolve. Veja a sua entrada ali, o muro, ali onde o muro se divide. Agora há pouco, no momento em que o sol raiava, enquanto a tua alma interior dormia, naquele lugar lá embaixo, enfeitado de flores, lá no vale onde estão os príncipes negligentes, uma senhora apareceu e disse, eu sou Lúcia. Então esta é Santa Lúcia ou Santa Luzia, a graça iluminadora do céu e padroeira de Dante. Dante era devoto dela, né? Ela é uma das 3 senhoras do céu que se preocupavam com a salvação de Dante na selva escura, lá no Inferno, canto 2, verso 97. Essa senhora do céu, a Santa Lúcia, né? Talvez a de Siracusa mesmo, né? Santa Luzia, padroeira dos olhos, da visão. Ela foi interceder junto a Nossa Senhora para salvar Dante da treva, da selva escura do pecado. Então ela aparece lá no vale florido. E eu sou Lúcia, deixe-me levar este que está dormindo, e assim eu ajudarei a prosseguir seu caminho. Que lindo, né? Santa Luzia então vai conduzir Dante até o purgatório. Sordello ficou para trás com as outras almas nobres. O Nino e o Corrado, Nino dei Visconti e o Corrado Malaspina ficaram para trás. E ela carregou você. E assim que amanheceu, ela subiu até aqui e eu segui seus passos. Então, a própria Santa Luzia tira Dante lá do último estágio do antipurgatório, onde estavam, né, os príncipes negligentes, e o leva para a entrada aí do purgatório. Do primeiro momento aí do purgatório, né? Do baixo purgatório. E aqui ela o pôs no chão, e seus lindos olhos mostraram para mim aquela entrada aberta. Então ela foi embora, assim como o teu sonho. Que lindo, né?
Então aqui, olha, o sonho de Dante. Neste ponto, Virgílio revela a Dante que a águia de seu sonho é, na verdade, Santa Luzia, que veio interceder por ele e o carregou enquanto ele dormia. Esse é o primeiro dos 3 sonhos que Dante terá no purgatório. Belíssimo sonho. E acontecendo, né, durante o sonho, aquilo que ele estava na mente dele, né, a águia, que era Santa Luzia. Assim como alguém que estava em dúvida, mas se tranquiliza e o medo se torna confiança, depois que a verdade lhe é revelada, assim fiquei eu. Também ficaria, né, claro. E quando meu mestre viu que eu estava tranquilo, livre da hesitação, né, ele subiu em direção à rocha e eu segui. Eles vão caminhar para a porta do purgatório, para esse muro onde está a porta. Agora ele fala com o leitor. Ó leitor, você percebe claramente como se eleva o motivo do meu cantar, como a minha linguagem está mais refinada aqui no purgatório. Está mais elevada, usando muita mitologia, embora ele tenha usado também bastante no inferno, mas aqui a linguagem é cheia de símbolos cristãos, bem mais elevada, né? Então não se surpreenda se eu agora fortalecê-lo com mais refinada arte. Então a linguagem está mais elevada e eu vou te dar mais uma refinada arte. Então já nos preparemos, daqui para frente no purgatório é linguagem elevadíssima. Depois o céu é mais ainda, né? Estávamos nos aproximando daquele ponto onde antes me parecia que a rocha estava quebrada, tal como uma parede dividida por uma fenda, e vi uma porta. E vi também 3 degraus, mais simbologia, em 3 cores diferentes, para chegar até ela. E o porteiro que aguardava nada dizia. Quem será esse porteiro, né? Mais um mensageiro celeste. E quando pude olhá-lo com mais atenção, notei que ele se sentava sobre o degrau superior. Seu rosto era tão radiante que eu não conseguia fitá-lo. Então deixa eu mostrar essa imagem que o Gustave Doré fez também, né? Maravilhoso isso aqui. Ele fez o Virgílio e o Dante aí no portal do purgatório, né? Encontrando esse anjo, guardando o portal do purgatório. A entrada, né, para o purgatório. Então vamos para os símbolos, né, já com calma. A porta tem 3 degraus. Que seriam aqui as 3 fases da penitência, né? Você tem que ser um penitente para entrar no purgatório. Então, as 3 fases da penitência: confissão, contrição, arrependimento, né? E purificação. São o que esses degraus representam. Depois falaremos das cores mais para frente, né? Não, já vou falar aqui, olha, a primeira cor Mas mais para frente eu falo, vai lá. Esse anjo, em sua mão, ele segurava uma espada nua, mais simbologia, a refletir de tal forma os raios em nossa direção, que por mais que eu tentasse, não conseguia ver nada. Então, o anjo guardião do purgatório representa a autoridade dos sacerdotes e confessores da Igreja Católica. Então, ele representa essa autoridade de perdoar pecados. Ele porta uma espada que representa a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 17. Essa espada nua representa a palavra de Deus. Está lá em Efésios. Também guarda consigo as chaves do reino dos céus, que foram dadas por Jesus a São Pedro. Mateus, capítulo 16, verso 19. Dando ao anjo, então, autoridade para ligar, dando a Pedro autoridade para ligar e desligar, perdoar os pecados ou condená-los. Ver também Inferno, canto 27, verso 120. Então esse anjo ele tem vários símbolos na mão. Ele representa a autoridade dos sacerdotes de confessar e perdoar pecados. E essa espada nua é a palavra de Deus. E ele tem também as chaves do reino dos céus. Chaves que foram dadas a Pedro por Jesus, para Pedro ter o poder de ligar e desligar. Então aqui nós estamos entrando nas fases da confissão. Que a pessoa entra no purgatório se ela estiver confessada, né? Arrependida, contrita dos pecados. O anjo se manifestou, ele se manifestou. Fale a partir daí, o que procura? Onde está a sua escolta? Tenha cuidado para que esta escalada não venha feri-lo. Meu mestre respondeu, veio do céu até nós uma santa senhora.
bem sábia sobre essas coisas, né, Santa Luzia. E acabou de nos dizer: vão, aquela é a porta. Foi ela que nos indicou. Que ela possa ajudá-lo em seu feliz caminho, respondeu então o gracioso guardião. Avancem, portanto, e subam os degraus. Os 3 degraus, né? Então, esses degraus aí da porta do purgatório, onde está o anjo com a espada, que é a palavra de Deus, e as chaves. Os 3 degraus na porta do purgatório simbolizam, então, as 3 fases da penitência. A confissão auricular, né? Você contar os seus pecados para o padre. A contrição, o arrependimento, tem que estar arrependido daquilo, né? E depois a purificação. Purificar dos pecados. Olha que interessante, aí vem as cores. Avancem, portanto, e subam os degraus, então seguimos. O primeiro degrau era de mármore, é a confissão. Branco como nunca vi, tão claro e polido, que eu nele me espelhava como apareço em vida. Era tão branco, parecia um espelho, né? Então é o primeiro degrau, a confissão é de mármore. O primeiro degrau é feito de mármore branco, é a cor branca, né? Tão polido que Dante consegue ver o próprio reflexo. Representa a confissão, que é o ato de reconhecer o pecado. No momento que você confessa, você se torna branco como a neve, né? Então, é esse momento de a coragem de confessar. O segundo degrau, mais escuro do que a perse, que é uma cor entre roxo e o preto, era de rocha áspera e dura, como se fosse queimada. E rachaduras cruzavam seu comprimento e sua largura. Então ainda tem umas rachaduras aqui. Então, o segundo degrau, de cor escura e aspecto deteriorado, representa a contrição ou arrependimento do pecador. Você sempre arrepende, mas depois você volta no pecado, né? A cor perse, segundo o próprio Dante, é uma cor entre o roxo e o preto, mas o preto predomina. Lá no livro dele, chamado Convívio, no Tratado Quarto, capítulo 20, ele usa a mesma palavra, perse, cor entre o preto e o roxo, mais predominando para o preto. Na obra Convívio ele fala disso, que ela puxa mais para o preto. A mesma palavra é utilizada por Dante, nós já vimos isso ano passado, né? Para identificar a cor da água do rio Estige, que é um dos rios infernais, representando a culpa dos pecadores que ali mergulhavam. Inferno, canto 7, versículo 104, quando eles tiveram que atravessar o Estige para chegar na cidade de Dite. Então eles perceberam que a cor da água era perse. Então significa a contrição, o arrependimento dos pecados, né? Então uma cor ainda tendendo para o preto, entre roxo e preto. Tem rachaduras ainda, né? A contrição ela vai acontecendo a vida inteira. O terceiro, bem destacado acima de todos, pareceu a mim ser de pórfiro, bem flamejante. Pórfiro é uma rocha ígnea composta por pequenos cristais, semelhante ao que conhecemos como granito. Pareceu a Dante que ele era de pórfiro, esse degrau, bem flamejante, tal como o sangue que jorra das nossas veias, né? Então essa cor desse degrau aí, pareceu a ele ser pórfiro, granito, bem flamejante. Mas depois volta para o vermelho, né? O terceiro degrau, que é vermelho, como o sangue de Cristo. Pareceu a Dante que era granito, mas na verdade era vermelho, como o sangue de Cristo. Simboliza então a purificação, ou arrependimento pelo qual o pecador alcança a absolvição do pecado. É o terceiro degrau, a purificação, o arrependimento e a purificação do pecado, né? Ou melhor, é isso mesmo, a absolvição do pecado. O pecador está purificado. Primeiro degrau, confissão. O segundo, contrição, arrependimento. E o terceiro, purificação. Você é perdoado dos pecados pelo sangue de Cristo, a cor vermelha. Então o Dante usa muitos símbolos aqui pra gente, para falar dessa entrada no purgatório. Você tem que estar confessado, arrependido e purificado, para você ir para o purgatório para purificar mais ainda. Sobre este degrau superior, o anjo de Deus pousava a seus pés, assentado sobre a soleira que a meus olhos parecia ser feita de diamante. Então o anjo estava sentado numa soleira que era de diamante. Então o primeiro degrau, a confissão, era branco, mármore branco, belíssimo, né? Segundo degrau, a contrição,
o perse, voltado aí mais para o preto, o arrependimento. E o terceiro degrau, vermelho, sangue, pórfiro, né? O vermelho, sangue de Cristo, a purificação. E o anjo está sentado num umbral aí que parece de diamante, com os pés no terceiro degrau. Então Dante usa toda essa imagem para a gente, segurando a espada, que simboliza a palavra de Deus segundo Efésios, e segura também aquilo que Cristo deu a Pedro, as chaves para entrar no reino dos céus. Que tu ligares será ligado, que tu desligares na terra será desligado nos reinos dos céus. Meu guia, então, com gentileza e muita boa vontade, ajudou-me a ascender por estes 3 degraus, dizendo: peço humildemente a ele que abra a porta. Atirei-me com devoção aos pés sagrados do anjo e pedi a ele que abrisse por misericórdia. Essa cena, né? Mas primeiro eu bati 3 vezes no meu peito, um gesto de contrição, né? Piedade, Senhor, miserere mei, piedade da minha alma, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, olha que legal, ele escreveu P na minha testa 7 vezes, com a ponta da espada. Então aqui, olha, com sua espada, que é a palavra de Deus, o anjo grava 7 P's na testa de Dante. O que obviamente representa os 7 pecados capitais. Vocês lembram quais são? Então nós temos aqui os 7 pecados: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. São estes os 7 pecados capitais. Vou retornar: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Nos impedem a santidade nesses pecados. O poeta deverá purificá-los durante a subida da montanha, né? Ele deve fazer uma purificação dos pecados capitais. São pecados assim máximos, né, da nossa vida cristã. Com a ponta da espada ele disse: ao adentrar, cuide para que estas feridas sejam limpas. O anjo quer dizer que depois de entrar no purgatório, Dante deverá expiar os 7 pecados mortais, e cada P deverá ser apagado. A subida de Dante pela montanha, portanto, representa um caminho de purificação moral, sendo análogo em alguns aspectos à descida ao inferno. Se lembrarmos que a colina em Jerusalém representava a felicidade terrena, Inferno, canto 1, versos 77 e 78. Então lá ele desceu aos infernos, que estava sob a colina de Jerusalém, que representava a felicidade terrena. Aqui ele vai subir a montanha do purgatório para chegar à felicidade eterna, né, que é o céu, o paraíso. E que o poeta era incapaz de vencê-la por causa do pecado das 3 feras. Lá no primeiro canto do inferno, as feras, né, a pantera, significando a incontinência, o leão, a violência, a loba, a malícia, impediam Dante de subir a montanha de Jerusalém, a montanha do Calvário, né? Então ele não conseguia subir. Ele teve que descer ao inferno para poder se purificar. Porque essas feras lá na floresta escura cercavam Dante, né? Que era incontinência, violência e malícia. Então ele não conseguiu subir, o Virgílio teve que aparecer para levá-lo para o inferno, para poder chegar no purgatório depois. Aqui também ele deve subir e ir se purificando dos pecados mortais, pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Então olha que muito legal, né? Cuide para que essas feridas sejam limpas, e à medida que Dante vai subindo, né, vão desaparecendo os pés da sua testa. A cor de suas vestes era idêntica à das cinzas, mais um elemento bíblico de penitência. O manto cinza é um símbolo da mortificação da penitência e também da humildade do confessor, quem está confessando o pecado, né? Ou como a terra seca que acabou de ser revolvida, que é um elemento também usado pelos profetas e os homens bíblicos, não só a cinza, mas também a poeira, a terra, né? Elemento aí de humildade, de penitência. E do interior desse manto cinza, ele sacou 2 chaves. Olha que legal. Uma era de prata, a primeira que utilizou. A segunda chave que girou era de ouro. E desta maneira ele atendeu ao meu desejo. Mais símbolos, olha. A chave de ouro representa a autoridade dada ao confessor para absolver os pecados. A chave de ouro.
O confessor, então, humildemente perdoa os pecados, em nome de Cristo, né? Perdoa o pecado aí do pecador, vamos dizer assim. Chave de ouro, a chave de perdoar. E a chave de prata, que segundo o anjo requer muita arte e engenho, é a sabedoria que o confessor deve possuir para avaliar os pecados do penitente, os pecados cometidos. Então ele deve ter uma chave de prata. Não é só perdoar a chave de ouro, tem que ter uma chave de prata que é sabedoria e prudência para avaliar os pecados e perdoá-los. Dante enfatiza que ambas foram dadas ao anjo por São Pedro. E que se uma das duas não funcionar, a porta não abre. Quer dizer, se funciona só a de ouro, você perdoou, mas você não teve sabedoria para indicar para a pessoa a renúncia do pecado, a porta não abre. Se você teve a sabedoria para indicar, mas não perdoou os pecados, então não abre a porta. Essa é uma crítica velada de Dante à simonia, ou seja, a venda de indulgências. Eu vendo para você a confissão, né? Eu te perdoo e você me paga. Existia na época, né? Existiu muito tempo depois. E é o mercado de indulgências promovido pela igreja no século XIV. Então você confessa e para ser perdoado você paga aquilo, né? Tem que pagar, ajudar na construção depois da Basílica de São Pedro. Teve isso mais para frente. Inferno, canto 19, verso 1 a 4. Inferno, canto 20, canto 27, versículo 120, fala disso também, né? A venda de indulgências, pecados que a igreja cometeu de simonia, né? Então isso aparece aqui se o confessor, né, vende o perdão. Então a primeira chave de prata, a primeira de ouro, autoridade dada ao confessor para perdoar pecados, autoridade dada por Cristo. A chave de prata, a sabedoria do confessor para ajudar o penitente e não cobrar pelo perdão dado, né? Então tem muita coisa interessante, histórica e bíblica aqui também, né? E da igreja, claro. Falando aqui de termos cristãos, né? Dentro do contexto eclesial. Então a segunda chave que girou era de ouro e desta maneira ele atendeu ao meu desejo. Abriu a porta, né? Sempre que uma destas chaves falhar e não girar corretamente na fechadura, esta porta não se abrirá, disse ele. Uma é mais preciosa, que é a de ouro, né? Mas a outra requer muita arte e engenho em seu manuseio, né? A outra, a de prata. Porque não adianta nada você perdoar, mas você não indicar a pessoa a questão do perdão, né? Da mudança de vida, né? Indicar um caminho novo para não voltar ao pecado. Pois essa é a chave que desfaz o nó. A chave de prata é a que desfaz o nó para a pessoa poder entrar no purgatório. De Pedro as recebi. O próprio Pedro deu essas chaves para o anjo. E ele me ensinou que é bom errar e abrir a porta, ao invés de mantê-la cerrada, sempre que um contrito se lançar aos meus pés. Então Pedro dá a chance, né, da pessoa poder entrar. A porta não ficará fechada para sempre. Então você pode entrar. Você tem a chance de entrar. Se você confessa, né, e é perdoado, e aquilo não é vendido para você, né? Se o confessor teve a sabedoria para avaliar o seu pecado, te dar o perdão, te indicar um caminho de conversão, você pode entrar com segurança. Uma crítica, então, à venda de indulgências. Tudo isso aparece aqui nesse canto, gente. Então ele empurrou a aldrava da porta sagrada, dizendo: entrem, mas ouçam meu aviso, aqueles que olham para trás não podem entrar. Mais uma citação bíblica. E disse Jesus, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não consegue entrar no reino de Deus quem olha para trás. Entrem, mas ouçam meu aviso, aqueles que olham para trás não podem entrar. E quando giraram em suas dobradiças, feitas em metal maciço e retumbante, as duas bandas daquele portal sagrado, não rangeu tão alto a rocha de Tarpeia. Mais uma mitologia. Quando bom metê-lo, foi dela retirado. E ela foi pilhada, assim de seu tesouro. Então a porta se abre com um grande estrondo, e Dante vai resgatar aqui, olha. A porta se abre com dificuldade, produz um tremendo rangido.
significando que não era aberta havia muito tempo. Isso significa que o perdão de Deus é concedido apenas àqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. E isso acontecia muito raramente. Então a porta fazia tempo que não se abria, né? Porque as pessoas não estavam arrependidas sinceramente. E aí vem o mito, né, que olha, quando o bom metê-lo foi dela retirado da rocha de Tarpeia, assim, e ela foi pilhada assim de seu tesouro. Segundo Lucano, poeta, que era filho do irmão de Sêneca, um dos irmãos de Sêneca, esse Lucano, famoso poeta da antiguidade, escreveu Farsália. Na Farsália, canto 3, verso 153, ele diz que quando César chegou à rocha de Tarpeia, local que abrigava os tesouros da república, o tribuno Metelo se esforçou para defendê-la. Mas César, desembanhando a espada, removeu-o à força e abriu a porta que encerrava o tesouro. César conseguiu roubar então o tesouro da república que estava escondido na rocha de Tarpeia. E o Metelo, que era um centurião, né, que era um tribuno, tentou defendê-la, mas segundo Lucano na Farsália, canto 3, o César, lá no versículo 153, né, conseguiu vencer esse Metelo. Então Dante conta essa história aqui, né, de Roma. Não rangeu tão alto a rocha de Tarpeia, quando o bom Metelo foi dela retirado, e ela foi pilhada assim de seu tesouro. Então, isso aqui é para quem conhece a mitologia ou a história romana, né? Eu me voltei. Quando ele entra, né, ele voltou assim pro... Se voltou, né, admirado quando ele atravessa a porta. Ao ouvir um primeiro som, ele entra ali no primeiro estágio do purgatório, o baixo purgatório, não o purgatório. Ele entra no purgatório e ele escuta um som, parecia soar pelos ares o Te Deum Laudamus. Te Deum Laudamus. Te Deum Laudamus. É um canto belíssimo, né? É o Te Deum Laudamus, a vós louvamos ao Senhor, significa isso, né? É o hino de Santo Ambrósio, muito lindo. Este é o hino de Santo Ambrósio, conhecido como Te Deum. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem aí no Google, né? Te Deum Laudamus, que é um canto que vai louvar a grandeza de Deus, né? Da Trindade Santa. Então eles entram lá no purgatório e está cantando o Te Deum Laudamus, em vozes que se misturavam com uma doce melodia. Misturava com uma doce melodia, então tá tudo cantando, todos estão cantando ali no purgatório, né? Bem calmo. E aquilo que eu ouvia me levava a tal ponto que me veio então à mente aquela imagem de quando se ouve um órgão acompanhar uma canção, e ora sim, ora não, as palavras são compreendidas. Então o canto termina com essa música, né, com esse cântico bonito do Te Deum Laudamus, canto de Santo Ambrósio, um cântico, né, que glorifica a Deus, e aí o Dante está ali, todo exaltado, né, em êxtase, contemplando aí esse primeiro momento, né, da entrada no purgatório. Então o canto termina em êxtase, né, o Dante entrando aí no reino da música, né, como quando se ouve um cântico acompanhado com um órgão. Muito interessante esse canto 9 do Purgatório, Dante Alighieri, Divina Comédia. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.